Olá, meus irmãos, gostaria de cumprimentar a todos nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres, felizes, porque estamos aqui novamente reunidos, em nome do nosso bom Deus, para a nossa reunião de oração da semana. Como os irmãos são sabedores, ainda estamos fazendo as nossas reuniões online na semana, e eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos para orar, interceder, buscar a presença de Deus, poder também louvar o nome do Senhor, receber a sua palavra, que o Senhor nessa noite possa abençoar ricamente as nossas vidas. Quero convidá-los a uma leitura bíblica no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Vamos ler os versos de 25 em diante, um texto bíblico bem conhecido, que fala sobre ansiosidade e solicitude pela vida. Diz assim o texto bíblico em Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, por isso vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Que o Senhor nessa noite, meus amados irmãos e queridos, o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. É verdadeiramente o Senhor que tem cuidado de cada um de nós. E que nessa noite o Senhor possa ministrar ao nosso coração. Amém. Vamos orar, nos colocando diante do Senhor, pedindo que Ele possa abençoar cada momento da nossa reunião e que seja um tempo muito abençoado na sua presença. Oremos. Senhor amado, nós te somos gratos pelo dom da vida. Te somos gratos pelo ar que nós respiramos. Te somos gratos, meu Deus, pelo imenso cuidado que o Senhor tem tido para com cada um de nós. Ó meu Deus, abençoa-nos ricamente nessa noite. Pai, obrigado por essa oportunidade de poder nos reunir, ó Deus, na semana para a oração. Mesmo, ó Deus, que esse tempo seja um tempo ainda de reunião online. Mas obrigado pela tua igreja, pelo teu povo, pela vida de cada irmão que junta a sua família, ó Deus, em sua sala. E nessa noite, Pai, nós temos a oportunidade de juntos podermos orar, podermos louvar o nosso Deus e receber a palavra. Ó meu Pai, sê com cada um de nós, renova as nossas forças, tira o cansaço do dia, lançamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade ou porventura qualquer preocupação. Ó Pai, perdoa cada um dos nossos pecados e nos abençoa ricamente nessa noite. Oramos agradecidos, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus queridos, ricamente. Nós vamos louvar a Deus. Nesse momento é um tempo de louvor, de adoração na presença do Senhor. Quero convidar você e sua casa, sua família, nesse momento, a desfrutar desse instante, onde juntos vamos entoar louvores de adoração ao Senhor. Que Ele receba, irmãos, os nossos cânticos nesta noite. Vamos juntos, como igreja, como povo de Deus, poder louvar ao Senhor. Louvemos ao Senhor nesse instante. De um Deus que sabe.
feitas com meus erros, falhas e temores. Enche meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Luz do mundo viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que guiastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável,
paguei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Muito bem, meus irmãos, é maravilhoso a gente poder ter esse tempo juntos, mesmo em nossos lares, louvando e adorando ao Senhor. E eu queria nessa noite poder compartilhar uma palavra do Senhor ao nosso coração, que encontra-se lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Eu queria ler os primeiros versos desse texto, que foi um momento muito especial que o Senhor Jesus Cristo teve com os seus discípulos. Eu queria nessa noite, meus irmãos, compartilhar essa porção do Evangelho para a nossa edificação nesse instante. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhes Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Senhor nessa noite nos abençoe com esta porção lida das Sagradas Escrituras para a nossa edificação. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, pedindo, meu Deus, entendimento, que o Senhor possa iluminar a nossa mente para compreendermos a Tua palavra e que sejamos, meu Senhor, profundamente edificados nesta noite. Fala, meu Deus, ao nosso coração através da Tua palavra e nos abençoa, Pai, nos desperta para que melhor possamos Te servir. Ó Pai, afasta-nos também do pecado e nos abençoa ricamente nessa noite. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse é um texto maravilhoso do Evangelho. É um momento que o Senhor teve com os seus discípulos, de poder compartilhar com eles, de poder trazer a eles tanta orientação para que eles pudessem seguir na sua caminhada. E aqui, irmãos, esse texto ele é maravilhoso porque nos faz pensar em diversos aspectos que são tão importantes para a nossa vida. E eu gostaria de convidar você a ficar atento nesse momento para que possamos ouvir o que a palavra do Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Os discípulos, irmãos, eles estiveram por vários momentos na presença do Senhor Jesus Cristo. Toda aquela peregrinação do Senhor Jesus Cristo durante aqueles 3 anos trouxe muitos ensinamentos edificantes para a vida dos discípulos e tudo, irmãos, para eles, naquele instante, foi muito pedagógico. Ali eles aprenderam sobre a vida. Ali, irmãos, eles aprenderam sobre muitos aspectos que eram muito importantes para a firmeza do seu caráter e da sua própria vida. Eles viram Jesus realizar, irmãos, muitos milagres, muitos prodígios, e em cada momento o Senhor sempre tinha, irmãos, uma lição, um ensinamento para a vida dos seus discípulos. Aqui, irmão, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos numa jornada extraordinária, onde o Senhor Jesus pôde ensinar muitos princípios aos discípulos. Ele estava prestes, irmãos, aqui
aí a presença do Pai. Estes últimos pronunciamentos de Cristo a seus discípulos foram ali, irmãos, no cenáculo, e no caminho, irmãos, do Getsemane. E foi algo, irmãos, assim, muito significativo, impactante para a vida dos seus discípulos. Jesus demonstra uma profunda misericórdia e uma profunda compaixão. Ainda, irmãos, o Cristo, ele conforta, ele encoraja. É um texto, irmão, cheio de misericórdia e cheio de muito amor. E eu queria que nessa noite você pudesse ser profundamente abençoado por esse texto, para a sua edificação, para a edificação da sua casa, para a edificação do seu lar. Meus amados, os discípulos atentos ali, ouvindo os ensinamentos de Jesus, sem dúvida foi um momento muito difícil para aqueles que estiveram ao lado de Cristo, irmãos, por tantos dias e por tantos anos ali, discípulos que Jesus amava, que Jesus pôde dar a eles, irmãos, muito ensinamento. E Jesus, irmãos, ele compartilha que tudo não estava se acabando. Eles precisavam deixar a tristeza do lado e poder confiar plenamente no Senhor Jesus Cristo. Aqui, Jesus recorda para eles, irmãos, que na casa do seu Pai havia lugar ou morada para todos eles. Irmãos, esse é um texto sem dúvida que traz muitas lições para as nossas vidas. E eu gostaria que você pudesse ouvir com atenção esse compartilhar, irmãos, nestes versos do Evangelho de João, capítulo 14. Versos, irmãos, de 1 a 6, que diz assim, o primeiro versículo diz assim, meus amados: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo, ele estava chegando ao final da sua obra, estava bem perto, irmãos, de enfrentar um profundo sofrimento e a crucificação. Os discípulos, irmãos, eles precisavam de uma palavra de conforto. Eles precisavam, irmãos, de uma palavra de muito encorajamento, porque não era fácil o momento que eles estavam vivendo ali, mesmo Jesus tendo dito, irmãos, que haveria de morrer para salvar os seus. Essa mensagem do reino do seu Pai, irmãos, era uma mensagem muito forte, muito contundente, e Jesus, irmãos, estava anunciando para eles que Jesus ia morrer, mas haveria de ressuscitar e levar, irmãos, os pecados e levar as enfermidades de todos eles. E, porém, irmãos, não era o fim. Os discípulos, irmãos, eles não deveriam de maneira nenhuma ficar em desespero. Tão somente eles deveriam crer no Pai, eles deveriam crer no Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o Deus onipotente, Pai do céu, é quem, irmãos, cuida de cada um de nós. E essa, irmãos, era uma mensagem que o Senhor Jesus Cristo estava passando para os seus discípulos. Os discípulos deviam entender isso, meus amados, com muita clareza. Crer em Jesus, que veio salvar-vos dos seus pecados. Então, os discípulos não podiam nunca, em nenhum momento, esquecer disso. Crer em Jesus para ter os seus pecados cancelados, para receber a salvação em Cristo Jesus. Então, a mensagem de Jesus, irmãos, foi uma mensagem de arrependimento, foi uma mensagem de confissão de pecados. Ele veio para salvar o homem dos seus pecados, dos seus delitos. O homem, ele foi expulso do jardim. O homem, ele perdeu a comunhão plena com o Senhor Deus, e foi necessário que Jesus Cristo viesse para resgatar, para salvar, para libertar novamente o homem do pecado. E isto, irmãos, os discípulos, eles não podiam de maneira nenhuma se esquecer. E Jesus disse: não se preocupem, não se turbe o vosso coração. Não fiquem aperreados, não fiquem desesperados, não fiquem ansiosos, tão somente vocês deveriam crer no Pai, crer também em mim. Então, meus amados, o Senhor Jesus Cristo estava passando essa mensagem para os discípulos ali, irmãos. Maravilhosa palavra de Jesus aos seus discípulos e também, irmãos, a cada um de nós. Como nós carecemos também, irmãos, de compreender e de entender essa mensagem que é maravilhosa para os nossos corações. E é interessante que Jesus ainda diz algo, irmãos, extraordinário no verso seguinte, quando ele diz assim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Amados, ele fala da morada eterna.
para os seus discípulos. Até então, irmãos, os discípulos eles estavam só focados no aqui e no agora. Os seus olhos estavam aqui na terra e não nos céus. E isso, irmãos, é muito inerente do homem. Nós pensamos só no aqui e agora, não é verdade? Só no material, só no terreno. Mas a promessa de Jesus, meus amados, era uma promessa da eternidade. O Senhor estava prometendo, irmãos, moradas não terrena, mas morada celestial. E os discípulos eles não teriam nenhum prejuízo com a partida do Senhor Jesus Cristo. Ele iria preparar o lugar para os seus. Veja bem, meus amados, as mansões já estão lá pelo amor do Pai. O Senhor nos promete que um dia nós vamos estar com Ele para sempre e eternamente. O importante, meus amados, era a confiança no Salvador em torná-los como verdadeiros filhos de Deus, como posse. E ali, irmãos, os discípulos precisavam tão somente crer em Jesus. E Jesus promete aos seus discípulos, meus amados irmãos, essas moradas eternas. E é maravilhoso, meus queridos, esse texto do Evangelho de João no capítulo 14, quando o verso 3, irmãos, diz assim para nós: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando eu for, eu irei e vou preparar lugar. Depois, o Senhor Jesus haveria de vir buscar os seus e levar os seus para Ele eternamente. Meus amados irmãos, prestem atenção. A promessa maior do que esta promessa, irmãos, maravilhosa. Jesus anuncia aqui, irmãos, a sua segunda vinda. Ele vem outra vez buscar todos os que creem em seu nome e todos aqueles que receberam Jesus no seu coração. Meus amados, prestem atenção. Isto é uma promessa. Onde estiver o Cristo, estarão também os seus com Ele para sempre. Jesus estava dizendo aos discípulos que eles um dia estariam com Ele para sempre. Meus amados, tem promessa maior do que essa. O verdadeiro lar, irmãos, e a verdadeira pátria para os cristãos está, irmãos, lá no céu e não aqui. Muitas vezes, irmãos, parece que o nosso coração está muito inclinado para o aqui, para uma vida terrena, uma vida muitas vezes, irmãos, de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta labuta, de tantas dificuldades. Obviamente, irmãos, a gente externa aqui a nossa humanidade, mas a nossa esperança, meus amados, é o porvir. A nossa esperança é que um dia nós vamos estar com o Senhor para sempre. Quando Ele vier, irmãos, Ele vai nos levar para Ele mesmo. É nos céus, irmãos, que nós vamos ter uma comunhão plena, uma união gloriosa com o nosso Senhor. Por isso, irmãos, esta peregrinação aqui na terra, que muitas vezes é uma peregrinação, irmãos, cansativa. Um dia, irmãos, o Senhor vai tirar, irmãos, toda essa tristeza, toda essa dor, toda essa labuta, toda essa vida cansada, irmãos, que muitas vezes a gente vive, e o Senhor vai trazer sobre nós, irmãos, um descanso eterno, onde nós vamos estar com o Senhor para sempre. Eu quero compartilhar com você sobre isto nesta noite, meus irmãos. Não esqueça de que Jesus ele é tudo para nós. De que um dia, irmãos, nós vamos estar com o Senhor para sempre. E mesmo nesses momentos aqui, irmãos, de luta, de dificuldade, de sofrimento, de pandemia, de tantas coisas, irmãos, que muitas vezes fogem do nosso controle, nós não devemos, irmãos, ficar ansiosos, nem devemos desanimar, porque o Senhor Jesus Cristo, irmãos, nos garante um porvir, uma vida perto dele eternamente. Mas mesmo aqui na terra também, irmãos, o Senhor nos traz o cuidado, a provisão, os livramentos, o socorro. É Ele, irmãos, que cuida de nós, mas é importante, irmãos, que a gente entenda essa grandiosidade aqui, irmãos, que o Senhor compartilha com os seus discípulos, de que Ele estava indo para a presença do Pai, preparar lugar para cada um deles. E o verso 4, irmãos, diz assim: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Tantas vezes, irmãos, lhes foi necessário o Senhor Jesus Cristo trazer essa informação para os discípulos ali, irmãos, de um lugar perfeito. Para tantas multidões, irmãos, que estavam a ouvir os seus ensinamentos, que todos, irmãos, deviam saber e conhecer tanto o alvo como o caminho que leva a esse alvo, que leva, irmãos, ao lar eterno. O céu, irmãos, é o lar eterno de Cristo.
bem como também, irmãos, é o nosso. E é importante que a gente possa crer nisso, irmãos, de que o Senhor um dia, irmãos, vai nos tomar para Ele para sempre. É o caminho do céu, irmãos. Visto que a fé em sua redenção, irmãos, abre esses portais, irmãos, para o céu. E os discípulos, irmãos, precisavam compreender isso naquele momento que era tão difícil para eles. Parecia que os discípulos, irmãos, eles estavam firmes, convictos. Parecia, inclusive, que os discípulos, irmãos, conheciam o caminho verdadeiro. Mas Jesus já havia, irmãos, nos ensinado esse caminho por diversas e diversas vezes. No entanto, Tomé, irmãos, que parecia representar os demais, ele indaga, e é interessante, irmãos, que esses discípulos estando ao lado de Jesus por tanto tempo, por tantos anos, e é interessante, irmãos, que Tomé ele faz uma indagação aqui, irmãos, que foi crucial, e que era necessário, irmãos, respostas. E o verso 5, irmãos, desse texto, ele diz assim: disse-lhes Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho. O coração deles, irmãos, estava tão arraigados neste mundo temporal que eles não enxergaram o porvir. É interessante, irmãos, que a nossa vida, às vezes, irmãos, ela se configura assim também. Nós estamos tão focados aqui, no que é material, no que é temporal, no que é terreno, mesmo a gente tendo uma profunda convicção de que Jesus é tudo para nós, de que Ele é o Senhor da nossa vida, de que Ele veio aqui, irmãos, e morreu, e ressuscitou, e levou na cruz os nossos pecados, como também as nossas enfermidades. Mas muitas vezes, irmãos, parece que o nosso coração está muito mais aqui do que no porvir. Parecia, irmãos, que era bastante difícil para os discípulos ali, irmãos, terem os seus pensamentos arrancados deste mundo. Tal era a situação, irmãos, de todos aqueles discípulos naquele momento tão difícil. Eles só pensavam no aqui, em sua proteção, no seu cuidado, na sua vida. Parece, irmãos, que o reino para os discípulos não devia ser lá nos céus, mas o reino devia ser aqui, neste mundo, irmãos, na ótica dos discípulos. Imagina, irmãos, como foi tudo tão difícil para eles. É assim que muitos irmãos também pensam hoje. A vida se resume aqui, nesta terra, cheio de pecado, às vezes, irmãos, cheio de tanta desigualdade, cheio de tantas lutas e de tantas dificuldades, e muitas vezes, irmãos, o nosso coração está muito mais aqui do que nos céus, do que no porvir. Isso parece ser muito inerente, irmãos, da nossa própria humanidade, e é importante, irmãos, que a gente possa pensar e refletir um pouco sobre isso, não é verdade? Tomé, irmãos, ele informa que eles não sabiam o objetivo da partida do Mestre. Imagina, 3 anos, irmãos, e mais um pouco, o Senhor Jesus Cristo sempre ensinando para eles, falando do reino do seu Pai, realizando prodígios, maravilhas, cura, libertação, ressurreição, irmãos, trazendo uma mensagem forte, irmãos, do reino do seu Pai, e mesmo assim, Tomé, irmãos, não havia compreendido. Como eles, então, poderiam conhecer o caminho? Era como que os discípulos, irmãos, sabiam, mas eles não sabiam que eles sabiam qual era o verdadeiro caminho. Isso parece algo, irmãos, vamos dizer assim, um pouco paradoxal, mas foi isso, irmãos, que ocorreu com aqueles discípulos naquele momento. A tristeza daquele instante, irmãos, tinha ofuscado as suas mentes para compreender a grandiosidade do porvir. Aí Cristo, irmãos, com muito amor e também com muita paciência, dá a eles, irmãos, um resumo deste caminho. E é interessante, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo ensina para eles no verso seguinte, irmãos. Esse verso ele é crucial. Esse verso, irmãos, ele é muito lido nos nossos dias, mas infelizmente não muito compreendido pela vida de muitas pessoas. E o verso 6, irmãos, desse texto parece ser o coração do Evangelho, né? O verso 6, irmãos, aqui do capítulo 14, Jesus disse assim, no verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, irmãos, ele compartilha com aqueles discípulos e ele diz 3 coisas aqui, irmãos, muito importantes. Ele disse assim: eu sou o caminho. E eu queria que você prestasse bastante atenção nesse instante. E quero lhe dizer algo muito importante nessa noite. Que você não está aqui por acaso, conectado no canal da IPMS, participando da nossa reunião nessa noite. Portanto, eu queria que você pudesse receber essa mensagem no mais profundo do seu coração. E Jesus disse assim: eu sou o caminho. Cristo é o caminho de Deus
que nos leva ao céu. Ele não é um mero chefe. Ele não é um mero guia. Ele ergue e carrega todos os que são seus. Quem confia nele, ele o traz em segurança ao lar celestial. Meus irmãos, que mensagem maravilhosa. Naquele momento de tanta dor e de tanta aflição que os discípulos estavam vivendo, Jesus poder dizer isso para eles, afirmar isso, irmãos, para aqueles discípulos. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, Jesus estava dizendo, meus amados irmãos, que era Jesus que podia erguer aqueles discípulos, que Jesus podia dar a eles toda a orientação para que eles pudessem chegar à presença do Pai. E Jesus não hesita e ainda diz, eu sou a verdade. Cada palavra sua podia ser confiada implicitamente, irmãos, por cada um daqueles discípulos, pois ele ensina o conhecimento de seu Pai. Ele aponta, irmãos, para o caminho que ele ensina, irmãos, é o único caminho certo que pode levar a Deus. É Jesus, pois ele, irmãos, é a verdade absoluta. Quando Jesus diz, eu sou a verdade. Então, irmãos, os discípulos estavam ali diante da verdade. Cristo era a verdade de Deus para eles e eles precisavam confiar plenamente nesta verdade. E Jesus diz uma terceira, irmãos, palavra muito forte para eles neste verso. Ele disse, eu sou a vida. Cristo é a vida. Cristo é o verdadeiro manancial. Cristo, irmãos, é o doador de toda a verdadeira vida, a vida que é vivida a todos aqueles, irmãos, que pudessem crer nele e que é para ser gozado, irmãos, eternamente, ao fim do caminho. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Ninguém pode ir ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho que possa levar o homem a Deus a não ser Jesus Cristo. Porque Jesus é o caminho único para levar o homem à presença do Pai. Meus amados, pensar nesta noite sobre estas verdades é sem dúvida algo, irmãos, maravilhoso. É sem dúvida algo decisivo. A mensagem de Cristo, irmãos, ecoa também hoje, nos nossos dias e nos nossos corações. Preste atenção. É Ele, irmãos, que nos mostra o caminho. E eu queria que você, nessa noite, pudesse pensar um pouco sobre isso. E a pergunta é, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é um mito? Jesus é um superstar? Jesus é uma lenda? Quem é Jesus? Ele é o Salvador. Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo para nos salvar. Ele é este caminho que o homem precisa conhecer para ir à morada do Pai. Ele é a verdade prometida pelos profetas. Ele é a vida. Ele ressuscitou, meus irmãos, para nos salvar. Por isso nós devemos pensar um pouco nessa noite sobre essas verdades que é extraordinária para nós em tempos difíceis, em tempos de pandemia, em tempos, irmãos, de sofrimento, de dor, de aflição, de enfermidade. Qualquer circunstância, não importa. O que nos importa, irmãos, é poder compreender que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida e que ninguém absoluto vai ao Pai a não ser por Jesus, porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Mas o que nos separa de Deus são as nossas iniquidades. Quem nos separa de Deus são os nossos pecados. E o homem, ele foi expulso do jardim porque ele pecou, porque ele se afastou de Deus. Mas o Senhor providenciou o resgate, a reconciliação para o coração do homem perdido. E Jesus veio com a missão do seu Pai, de anunciar esse reino, de anunciar, irmãos, essa morada eterna. De modo, irmãos, que é importante que possamos compreender nas nossas vidas essa tão grande verdade nos nossos corações. Obviamente, nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo,
Já o conhecemos como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E devemos tão somente buscar servi-lo de todo o nosso coração, preparar o nosso coração, irmãos, para que possamos estar na presença do Pai. E esse texto aqui, irmãos, ele traz uma promessa de que o Senhor vem nos buscar para que possamos estar com Ele para sempre. Mas a você, meu querido irmão e amigo que nos assiste nessa noite, você tem a plena certeza de que Jesus é o seu caminho, de que Jesus é a sua verdade, de que Jesus é a sua vida e de que Ele tem o poder para libertar e para salvar completamente sua vida, de que se você partir para a eternidade, você será recebido nos braços do Pai. É muito importante que tenhamos essa convicção no nosso coração, a despeito, irmãos, de todas as lutas, a despeito de todas as dificuldades. É interessante que aqui, irmãos, esse texto nos retrata que a crise dos discípulos, irmãos, parece ser a crise de muitas pessoas. Nos nossos dias contemporâneos, as pessoas estão apreensivas, estão tristes, muitos alimentam a dúvida, vivem a desolação, a tristeza, a angústia, a perplexidade, a ansiedade, a depressão. A tristeza, irmãos, foi tanta que aqueles discípulos ali, irmãos, eles, em vez de enxergar o porvir, eles enxergaram, é interessante, só o terreno. A vida, irmãos, é muito mais do que aqui e agora. Por mais que a gente possa ter uma vida perene, uma vida boa, talvez não seja a situação de muitas pessoas. Há mais de 13 milhões de pessoas desempregadas só no nosso país. Muitos irmãos vivem o sofrimento, a dor e a angústia, a perplexidade. Mas Jesus disse algo, irmãos, extraordinário para os seus discípulos, que estavam ali, tristes, vendo um momento tão difícil. Jesus disse que ia preparar lugar na presença do Pai, para cada um deles. Obviamente, Jesus foi preparar lugar para os seus, para aqueles que entenderam a sua mensagem, e a mensagem de Cristo foi uma mensagem de arrependimento. Então, quando o homem consegue compreender essa mensagem do arrependimento, quando ele ora para si, percebe o quanto ele é pecador, o quanto ele é carente do amor e da misericórdia de Deus, e confessa os seus pecados e crê em Jesus como único e suficiente Salvador, ele recebe essa convicção no seu coração de que Jesus é o Senhor e de que Jesus é o Salvador da sua vida. E Jesus, ele nos chama ao arrependimento. Você que participa da nossa reunião nessa noite, Jesus lhe chama a arrepender-se. Jesus lhe chama a confessar cada um dos seus pecados. Jesus lhe chama para que você possa olhar para a cruz nesta noite, para que você possa olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque, preste atenção, só Ele, só Jesus pode te salvar, só Jesus pode transformar completamente o teu coração nessa noite. E que o Senhor, na sua infinita graça e amor, Ele possa abençoar a sua vida, Ele possa abençoar a sua casa, Ele possa abençoar a sua família. Mas não esqueça, o homem pode ter tudo. Pode ter bens, riquezas, provisão, cura para as suas enfermidades. Mas se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. E que nessa noite você possa reconhecer o quanto você carece, o quanto você necessita do Senhor Jesus Cristo, e que Ele possa tocar o seu coração. Porque um dia Jesus vem buscar a sua igreja, um dia Jesus vem buscar os seus. Ele não vem buscar todas as pessoas, Ele vem buscar os seus. Aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue, aqueles que arrependeram-se dos seus pecados, aqueles que confessaram cada um dos seus pecados, aqueles que creram em Jesus como único e suficiente Salvador. E que nessa noite o Senhor Jesus possa nascer no seu coração, possa nascer na sua vida. Não sei como está a sua vida, não sei como está o teu coração, as lutas que você tem passado, se você tem estado triste, se você tem enfrentado uma enfermidade que você não tem o controle, que você não sabe o que fazer. Mas o Senhor Jesus Cristo nesta noite é poderoso para te abençoar, é poderoso para visitar o teu coração, é poderoso para perdoar cada um dos teus pecados, para restaurar e curar as tuas enfermidades, para salvar a tua vida. E que nessa noite você entregue-se completamente ao Senhor Jesus Cristo, que você possa se sentir nos braços dele, e que o Senhor possa trazer a você, meu querido,
toda a provisão que você precisa, porque Jesus prometeu que haveria de vir buscar o seu povo, que haveria de vir buscar a sua igreja. O Senhor um dia vem nos buscar. Essa é a nossa esperança, de que Jesus, irmãos, há de vir buscar a sua igreja, há de vir buscar o seu povo, e que nessa noite você o receba no seu coração, que nessa noite você confesse cada um dos seus pecados, que nessa noite seja para você uma noite de salvação. Vamos orar então, nesse momento. Senhor amado, nós estamos diante de Ti nessa noite, agradecidos, ó Deus, pelo Teu imenso cuidado para conosco. Ó meu Deus, que o Senhor possa tocar em muitos corações, que vidas se rendam a Ti, ó Deus, confesse cada um dos seus pecados, tenha a sua vida profundamente transformada, ó Deus, pelo Teu Evangelho. Ó Pai, Te pedimos também que o Senhor possa edificar a Tua igreja, edificar os salvos, aqueles, ó Deus, que Te conhecem como único e suficiente Salvador, que eles vivam intensamente para Ti, tendo uma vida santa, uma vida separada, uma vida na Tua presença. Ó meu Deus, completa a obra que um dia começasse no coração de cada um de nós, e que tenhamos, meu Deus, sempre a alegria, o regozijo de Te servir, de celebrar o Teu nome, de Te adorar na beleza da Tua santidade. Obrigado, ó Deus, por essa noite, obrigado, ó Deus, pela Tua igreja, obrigado pela vida de cada irmão que participa, ó Deus, da nossa reunião nessa noite, por aqueles também, ó Deus, que estão conectados nesta noite, ó Deus, no nosso canal, que ainda não conhece Jesus. Ó meu Deus, toca nesses corações, salva essas vidas, liberta completamente cada um. Ó Deus, e dar a eles uma profunda convicção no coração de que é o Senhor Jesus que nos salva, que nos liberta e que nos transforma, e que muitos nesta noite, ó Deus, possam se entregar completamente a Ti. Ó meu Deus, nós oramos com o nosso coração agradecido, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe grandemente nessa noite. Ainda quero convidá-los a um cântico, né? Nós vamos ainda adorar o nosso Deus com um cântico espiritual, e depois, irmãos, nós vamos ter um tempo de oração como irmãos e como igreja nesta noite. Louvemos ao Senhor. Haja o que eu veja, mas te deixarei.
Muito bem, irmãos. Agora nós vamos dedicar um tempo de oração como igreja, como povo de Deus. Convidei alguns irmãos para que pudesse participar deste momento de oração, desse tempo tão especial, onde a gente pode elevar os nossos pensamentos ao Senhor em forma de oração. E eu queria que a gente estivesse orando, né? Que você agora não fique disperso aí na sua casa, mas você, juntamente com o seu cônjuge, com os seus filhos, com o seu lar, que você possa dedicar um tempo de oração. Alguns irmãos nossos vão nos conduzir nesses momentos de oração. E eu queria incluir alguns pedidos aqui nessa noite. Queria pedir que estivéssemos orando pela vida de Alessandro, né? Ele é família da nossa irmã Eliane, e a gente tem intercedido aqui sempre pela vida dele, e cremos que o Senhor é poderoso para fazer uma grande obra na vida dele e na sua saúde. Então eu queria que você colocasse nas suas orações a vida de Alessandro. Ele passou por um processo cirúrgico agora muito delicado, mas já está em casa, em recuperação, e vamos continuar orando para que o Senhor o abençoe ricamente, em nome do Senhor. Queria também pedir oração pela vida do irmão Márcio. Ele é filho da irmã Virgínia e do irmão Mário, e ele sofreu um acidente agora no final da semana. Está passando um momento muito difícil lá no hospital, e eu queria pedir oração à igreja, né? Para que o Senhor dê a ele vitória nesse momento. Ele é tão jovem, inteligente, tem um futuro brilhante pela frente com a sua casa e com a sua família. Então, queria pedir que nós estivéssemos intercedendo pela vida de Márcio nesse instante, para que o Senhor dê a ele uma grande vitória ali. Amém? Também eu queria pedir oração pela irmã Margarete, pela sua avó, pelo seu avô. Eles estão enfermos lá na cidade de Areia, e nós vamos interceder por eles também nessa noite, para que o Senhor abençoe aquela família, abençoe aquilo lá. E nós vamos estar aqui, irmãos, nos lembrando uns dos outros, orando, intercedendo. E eu queria que você participasse desse momento também com os nossos irmãos que vão orar aqui conosco, e que você estivesse também intercedendo por esses pedidos que eu coloquei aqui. Oremos então, irmãos, nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Amém? Boa noite, irmãos, graça e paz. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero primeiramente te agradecer, Senhor, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos ao mesmo tempo que em pandemia em nossas casas, mas também temos essa oportunidade de estarmos juntos agradecendo por cada dia, pela saúde que nós temos, ou até mesmo pela oportunidade de que o Senhor possa nos amar, meu Pai amado, de que o Senhor possa estar em nossas vidas, meu Deus. Quero, Senhor, meu Deus, neste momento te pedir, meu Pai amado, por todas aquelas pessoas, meu Deus, que por causa da pandemia perderam seus empregos, que por causa da pandemia acabaram por necessidade, às vezes dos patrões, tendo que ser afastados dos seus devidos empregos, meu Deus amado. Venha estar fortalecendo e dando coragem para essas pessoas continuarem indo à luta, continuarem sem desistir, meu Deus. Venha estar visitando o lar dessas pessoas que às vezes podem até estar passando por um momento difícil psicologicamente, meu Pai amado. Venha trazer coragem, venha restaurar a vida de cada um e venha estar visitando o lar dessas pessoas, meu Pai amado. Quero também te pedir, Senhor, meu Deus, por toda a igreja, meu Deus, por essas pessoas que começaram a ir para a igreja, meu Deus amado. Venha estar protegendo, venha estar restaurando a saúde dessas pessoas, meu Pai amado, para que tudo aconteça da melhor forma possível, meu Pai amado. Venha estar sempre ao nosso lado, meu Deus amado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oremos, irmãos. Pai Santo, Eterno Deus e Eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Pai, eu queria te pedir, Senhor, pela nossa cidade, Pai, que o Senhor capacite, Pai, os governantes, que o Senhor dê sabedoria ao prefeito e aos líderes aqui da cidade para lidarem da melhor forma, Pai, com relação ao Covid. Que o Senhor possa estar protegendo, Pai, todos os cidadãos aqui da cidade, dar conscientização, Pai, para que as pessoas possam tomar as medidas de segurança, para que as pessoas elas possam, Pai, usar as máscaras, usar os álcools, ter a higienização correta para não disseminar o vírus, Pai.
que quando precisar sair, Pai, que seja uma saída consciente, lembrando de fazer só o essencial, Pai. Para os que precisam trabalhar, Pai, dar sustento, dar força, Pai, e dar proteção para que eles não sejam contaminados, muito menos contaminem a sua família. Protege, Pai, a nossa igreja, o nosso bairro, Pai, o bairro do Monte Santo, que o Senhor possa, Pai, estar ajudando e dando suporte a todos eles. Nos abençoe e nos guarda, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Amém. Graça e paz a todos. Bem, nesse momento agora nós vamos estar orando pelas famílias, pelos casais, filhos da nossa igreja de forma geral. Então, estejamos orando. Amém. Senhor Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor de misericórdia, Senhor grandioso, maravilhoso Tu és, ó Pai, sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado pelas tuas maravilhosas bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem derramado sobre nossas famílias, sobre a família da igreja, da IPMS, sobre as famílias de forma geral, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, não tem deixado que falte nada, Senhor Jesus, o alimento dos nossos dias, o alimento espiritual. Nos dê força, Jesus, nos dê ânimo, ó Pai, para enfrentar as adversidades da vida e tudo isso que estamos vivendo nesse momento, ó Pai. Cuida da nossa igreja, cuida das nossas famílias, ó Pai. Senhor Jesus, dai sabedoria aos pais, Senhor Jesus, para guiar seus filhos pelos caminhos que devem andar, os caminhos do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, Pai, da nossa igreja aqui representada. Que o Senhor esteja olhando para cada um, Pai. Que não nos falte nada, Senhor Jesus, e acima de tudo não nos falte fé. Não nos falte força, Senhor Jesus, e sabedoria, Pai, para buscar mais e mais da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem feito as grandes maravilhas, ó Pai, sobre nós. Obrigado pelo Teu cuidado sobre a minha vida, a vida da minha família, Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando essa igreja, as famílias dessa igreja, ó Pai. Que eles possam estar sempre andando no caminho do Senhor e possam estar sempre buscando mais e mais a Tua palavra. Nos mantém firme na fé, Senhor Jesus. Que cada família, ó Pai, possa resplandecer a luz e a Tua palavra sobre as demais. Que possamos ser exemplos, Senhor Jesus, no meio de um caos que vivemos, Senhor Jesus. Cuida de nós, ser conosco, tem misericórdia em nossas vidas, perdoa os nossos pecados. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, um tempo maravilhoso, né, de oração aqui juntos, como irmãos e como igreja, né, que Deus abençoe ricamente sua vida, a sua família, né. Essa reunião da semana a gente tem gravado ela, né, a gente não tem transmitido ao vivo, mas tem sido um tempo muito bom de a gente poder estar junto, né. A gente já retomou as nossas atividades lá na igreja apenas no domingo, né. Estamos realizando 2 cultos, um pela manhã a partir das 9h30 da manhã e o outro às 18 horas, né. Então, preparamos o lugar, estamos ali seguindo todas as orientações sanitárias, temos 35 lugares reservados para receber você no culto, né, com todo cuidado, com toda a orientação sanitária, para que a gente possa estar ali seguro. As famílias, quando vão, o esposo, a esposa e os filhos, eles podem sentar em um só banco. Os demais têm que manter o distanciamento de 1,5 m, né, e a gente tem feito isso com muito carinho, a Junta Diaconal, toda a equipe tem estado ali, e se você puder, lhe convido para que você possa estar conosco. Se não, irmãos, você pode acompanhar as atividades da igreja ainda online. A gente tem se reunido online, né? Os nossos adolescentes, eles se reúnem nas sextas-feiras, a partir das 19 horas para a sua reunião online. Os jovens também no sábado às 19 horas. Os casais têm se reunido nas terças, sextas e sábados às 19 horas. Um tempo especial também para os casais da igreja nos discipulados. O DI tem preparado a escola dominical online no domingo pela manhã e também tem feito reunião de oração e de planejamento na segunda-feira. O Conselho Missionário também tem feito reunião de oração na segunda-feira. Os nossos homens estão se reunindo na sexta-feira, nosso PH. A nossa SAF nas terças e quintas. O grupo de mulheres, né, que eu chamo o grupo das meninas, né, que estão, o grupo Tulipe, né, elas estão se reunindo nas quintas-feiras, às 19 horas, estão estudando o livro de Tiago. Então tem sido um tempo, irmãos, abençoado, um tempo de pastoreio, de acompanhamento, de a gente poder estar junto, orando, intercedendo uns pelos outros. Quero convidar você também a estar nesses grupos, né, para que a gente possa estar desenvolvendo comunhão, aprendendo uns com os outros e orando, tá bom?
Se você ainda não pode ir por uma questão sanitária, nem as crianças até 10 anos não podem ir à igreja ainda, nem os nossos irmãos acima de 60 anos ou que tem alguma comorbidade ainda não podem estar lá no culto, né? Mas eu peço um pouco da sua paciência, um pouco do seu amor, né? E em breve, irmão, se Deus quiser, a gente vai poder estar junto, orando, todos juntos ali, congregando na igreja. Mas por hora, ainda precisa dessas restrições, né? Mas que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Agora eu me dirijo também aos irmãos de PMS. Você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta na conta do banco da Unicred, da Sicredi, né? A gente tem a nossa conta lá no Banco Sicredi, e você pode exercer a sua fidelidade, sua obediência a Deus nos dízimos, nas ofertas, depositando online. Se você não pode fazer isso por alguma razão, os nossos irmãos tesoureiros, presbítero Almir, presbítero Aderaldo, estão indo fazer esse recolhimento nos lares, não é? Nós temos os nossos compromissos da igreja, mas o Senhor tem abençoado ricamente. A IPMS, a gente tem conseguido saudar, irmãos, todos os nossos compromissos, né? Mas é muito importante a nossa fidelidade, e as nossas congregações, irmãos, estão se reunindo do Araxá e do Zé Pinheiro no domingo apenas às 18 horas, e os irmãos que frequentam essas congregações entregam lá os seus dízimos e as suas ofertas para que haja mantimento ali também, provisão naquele trabalho. Então, irmãos, que Deus abençoe ricamente as nossas vidas, e que o Senhor nos conceda um restante de semana abençoado na presença do Senhor, né? E vamos continuar orando uns pelos outros, né? E que muito em breve, se Deus quiser, nós vamos nos reunir todos juntos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Vamos orar então, encerrando esse momento, e eu vou despedir os irmãos com a bênção apostólica. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite maravilhosa, pela vida de cada um dos irmãos, pela alegria de estarmos juntos como família, mesmo ainda nos reunindo nos nossos lares, mas que o Senhor abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos lares, abençoe a igreja PMS, as nossas congregações do Araxá e do José Pinheiro, como também a todos aqueles que participam da nossa reunião aqui nessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe a cada um. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado da Paraíba, abençoa o Brasil, abençoa o mundo, ó Deus, nesse momento tão difícil da pandemia. Ó Deus, que tudo isso, ó Pai, seja vencido em nome do Senhor, ó Pai, e que Tu abençoe as nações, Pai. Ó Deus, dá-nos um resto de semana na Tua presença. Oramos agradecidos nesta noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz, que o amor do Senhor, o poder e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós e o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Forte abraço.